Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, a mais um vídeo, onde eu vou conversar com vocês então sobre mais duas poesias que constam aqui neste livro do autor Carlos Drummond de Andrade, que chama-se A Rosa do Povo. Bem, eu fiz um vídeo de introdução apresentando um pouco da obra e também apresentando, conversando com vocês sobre os dois primeiros poemas, e agora a gente vai ler mais dois poemas, que então será a Flor e a Náusea e Carrego Comigo. Então a gente vai trazer um pouco, externar um pouco do que é que a gente pode entender um pouco sobre essas poesias, então, que o Drummond escreveu. Então, essas poesias drummondianas que constam aqui tem muito da visão, carrega muito da visão pessoal do Carlos Drummond de Andrade, sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a política, sobre o sistema, que os civis não conseguem apalpar, não conseguem mudar. E aqui a gente então vê um pouco da desesperança, da melancolia, de um pouco de ceticismo de Drummond. Então a gente vai analisar um pouquinho, e aí eu quero muito que vocês deixem no comentário de vocês o que vocês acharam então sobre essas poesias, tá bom? No decorrer do vídeo vai colocando aí, as suas colocações, e a gente vai conversando ao decorrer aí dos comentários, tá joia? Então vamos lá, pessoal. A Flor e a Náusea. Eu vou lendo cada estrofe e aí eu vou comentando com vocês aquilo que eu entendi, aquilo que eu achei interessante e aquilo que poderia vir a ser o pensamento do Drummond. A Flor e a Náusea. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Então vamos lá. Preso à minha classe e a algumas roupas. Então aqui existe muito daquilo dos estigmas, Existe muito daquilo de como que a pessoa se veste, de como que ela se aparece, de qual classe vai denominar, de qual classe que ela é, ou se ela é uma pessoa bem-sucedida, ou se ela não é uma pessoa bem-sucedida, assim a forma como que ela fala. Isso não generalizando, mas aqui ele está colocando no sentido, preso à minha classe. Então, ou seja, se ele está preso, ele não tem um sentimento de liberdade. Aqui ele está demonstrando um sentimento como se ele estivesse, dentro de uma gaiola, como se fosse um passarinho. Preso à classe em que ele pertencia. Aqui ele, não vai dizer qual classe que é, se é a classe de pessoas muito ricas ou de pessoas muito pobres. Mas, conforme fizemos um pouco de análise dos outros poemas, parece ser da classe menos favorecida. E a gente vai entender um pouquinho também mais pra frente a respeito disso. Então, preso à minha classe. Então, ele não se sente na liberdade, de ser da classe dele, ou de ter um certo orgulho. E, às vezes, o preso é porque, às vezes, não tem muita liberdade. Por exemplo, a classe menos favorecida, então, não tem muita liberdade de comprar aquilo que deseja, de ir frequentar, os lugares que deseja, que às vezes demanda um pouco mais de capital. Então aqui ele está falando, preso à minha classe e algumas roupas. Então, se ele está preso à classe dele, ele pode ou comprar muitas roupas, seja de grife, ou roupas que não sejam de grifes, sejam aquelas roupas comuns. Vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Então, assim, ele aqui nos indaga, ele nos faz uma pergunta. E a resposta, historicamente, é não. A não ser por motivos nobres, como, por exemplo, Mandela, o Gandhi, o King. Então, assim, são pessoas, é o Martin Luther King, são pessoas que se revoltaram sem armas e que conseguiram, fazer revoluções no mundo em que a gente vive. Então, são pessoas que deram liberdade para os povos e tudo mais, ou seja, trouxe algo significativo para o mundo. Então, posso, sem armas, revoltar-me? Historicamente, não, porque afinal de contas, o Drummond é um civil e ele não podia de forma alguma, se revoltar assim, contra o sistema. É preciso embasamento para isso. E, por exemplo, o Martin Luther King, ele tinha um embasamento para uma revolta, era uma revolta justa.
era algo que era injusto para com as outras pessoas, para com as pessoas de peles negras dos Estados Unidos. Então, era uma revolta que ele estava querendo promover a justiça. Então, nesse caso, sim. Agora, por pura rebeldia, rebelião, por ego, nesse caso, né, é enfático não. Aí o outra estrofe diz: olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Então aqui, lembre-se que ele falou, né, preso à minha classe e algumas roupas, né? Então, aqui tudo indica, né, que ele estava falando, né, das pessoas menos favorecidas, né, da classe pobre. Então aqui já dá uma visão, né, da classe social, né, que Drummond está relatando aqui pra gente. Então, olhos sujos no relógio da torre. Então, olhos sujos, né? Então, para um olho estar sujo, provavelmente o rosto todo vai ter que estar sujo. Então, aqui o Drummond ele dá uma alusão que talvez ele poderia ser um operário. Ele estava falando a respeito de operários, né? De pessoas que põem mesmo a mão na massa e que mexe tudo com a mão e que não é nada de uma forma que mexe apenas com maquinário, mas que sim com a mão mesmo, né? Então, olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, ou seja, né, um tempo fedido, um tempo de sujeira, um tempo que ele vê ao redor com um olhar de desesperança. Ele fala um tempo de fezes, é um tempo de fedor. Não é um tempo de limpeza, é um tempo do inverso, da limpeza, um tempo de sujeira. Maus poemas. Então, ou seja, né, ele, um poeta, né, sabendo fazer um poema, ele poderia muito bem certificar daqueles poemas que seriam ruins, mas tirando um pouco da escrita, a gente tem maus poemas, né? Os maus poemas aqui também a gente poderia colocar como má colocação daquilo que se tem por dentro, muitas vezes não demonstrando de fato quem realmente são as pessoas, né? As pessoas não demonstram realmente quem são elas mesmas, ou seja, de maus poemas. O poema, ele é carregado de lirismo, de paixão, né? De amor, de entrega, de verdade, de expor aquilo que se sente. Então, é como se ele estivesse falando assim: maus poemas, tempo de falsidade, tempo onde as pessoas demonstram às vezes esse poema, o bom poema, mas em troca por barganha, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Ou seja, no tempo em que ele está, o tempo em que ele está, o tempo pobre, funde-se com ele mesmo, que é um poeta pobre. Então é um olhar de desesperança e melancolia frente àquilo que está se passando diante dos olhos dele. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Então aqui ele disse, né? Em vão me tento explicar. Então ele não está querendo explicar para as outras pessoas o que está se passando com ele. Ele está querendo explicar para ele mesmo tudo aquilo que está acontecendo com ele, né? Presa à minha classe, olhos sujos, tempo de fezes. Em vão ele tenta se explicar o que está acontecendo, porque aquilo não depende dele. Aquilo não depende, a mudança que ele tanto deseja, ou pelo menos um olhar de esperança que ele quer ter sobre o mundo, sobre as coisas, sobre o sistema, não depende dele. Depende, né, de forças muito maiores do que ele, para implementar uma nova cultura de sociedade, de casa, da rua, do bairro e por aí, etc. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Então aqui esses muros, né? Como que a gente poderia colocar esses muros? Acredito que muros denota muito sobre a falta de acesso.
falta de transitoriedade, falta de você conseguir entrar. Então, muitas vezes, né, a gente pode chegar perto, né, de um lote ou de um condomínio e tá escrito assim, propriedade privada, favor não entrar. Então, assim, ali você sabe que você não pode entrar, ou seja, é inacessível. Então, ele vai falar, os muros são surdos, ou seja, muitas vezes não adianta você falar. Em vão ele tenta se explicar, os muros também são surdos. A inacessibilidade, né, de quem poderia mudar algo também não vai adiantar, porque eles são inacessíveis, são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. Então, assim, o falar nas entrelinhas, aqui ele coloca, né? Então, ó, sobre a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não se renova. Então, o sol, né, a gente tem o sol como a representação, né, da esperança, do nascer do novo dia, de ter uma nova perspectiva, de nascer, né, novas oportunidades. Mas aqui ele fala, o sol consola os doentes e não se renova. Então, o sol que castiga e que não renova, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele consola, ele não renova. Talvez ele consola no sentido de dar a luz para a pessoa conseguir fazer as suas atividades. E esse sol aqui também, não propriamente dito, né, o sol físico que a gente consegue ver, mas às vezes o sol da esperança, né, de renovo, já que esse sol, o sol, né, a representação do sol possui essa conotação. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase, ou seja, né, sem ênfase, sem intencionalidade, sem querer fazer aquilo de verdade, não se entregar para tal ação, para tal coisa, para tal pessoa de verdade. Então, que coisas são as coisas? São feitas sem ênfase, são consideradas sem ênfase, sem muita importância. Vomitar esse tédio sobre a cidade, 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida, todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Esse final aqui eu achei tão interessante que eu fiquei pensando muito a respeito de que o Drummond estava querendo falar um pouco. Então ele vai dizer... Então ele vai dizer, todos os homens voltam para casa. Então, ou seja, né, todo nesse sentido aqui, ele está falando que está algo fora de casa. Né? Então, como se estivesse, né, no trabalho, nas suas atividades, né, laborais. E aqui ele diz, estão menos livres, mas levam jornais. Ou seja, né, leva uma fonte de comunicação com aqueles homens. E soletram o mundo, sabendo que o perdem. Então aqui eu fiquei refletindo, né? Então às vezes aqueles homens estavam fazendo aquelas leituras, né, dos jornais, como a gente pode pegar um livro, né, e fazer a leitura do livro, mas sabendo que o perdem. Então naqueles jornais, né, quando a gente pega um jornal, a gente fica sabendo, né, o que está acontecendo no mundo, na localidade onde a gente vive, as promoções do supermercado e por assim adiante. Só que sabendo que o perdem. Então aqui ele está falando de uma forma desesperançosa frente ao que poderia estar acontecendo. Por exemplo, né, frente a uma guerra, frente à fome. Então, embora você leia o que está se passando no mundo, às vezes está passando, são coisas, tragédias, coisas ruins. Ou seja, você está perdendo aquele mundo. Você está perdendo as partes boas daquele mundo. E aí ele prossegue. Crimes na terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Então, quando eu fiz a leitura dessa estrofe, eu imaginei que Drummond poderia estar falando aqui, né, de uma pessoa que, porventura, poderia também ter sido presa em algum momento da sua vida. Então, assim, ele fez, né, confissões de erros e de causas que achou justa
participar. E aí ele prossegue: crimes suaves que ajudam a viver, ração diária de erro distribuída em casa, os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Então, é como se ele tivesse dado também um pouco de dor de cabeça para a família, a forma como ele narra, né? Então ele fala crimes suaves, né? Então aqui fica até mesmo a pergunta, né? Tem um livro, agora eu não me lembro qual, mas eu acho que é um advogado que escreveu, muito renomado, que fala direito, o que é fazer a coisa certa. E eu logo pensei nessa colocação aqui de Drummond nesse livro. Então deu até vontade de fazer a leitura desse livro por causa dessa passagem também. Então aqui, e existe o que é suave, né, um crime suave ou não, né, e mais pesado? Ou tudo é o mesmo e deve se levar em consideração as mesmas faltas, o mesmo tempo para a penalidade? Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Então aqui o Drummond, ele se apresenta um pouco de revolta e uma certa rebeldia também, né? Então ele se lembra, né, com um pouco de saudosismo, então, ao menino de 1918, ou seja, né, ao menino imaturo ainda, ao menino que não tinha noção de vida, de cidadania, e que muitas vezes errava por querer errar. Que ele vai falar, com ele me salvo, o ódio é o melhor de mim. E aí ele prossegue: uma flor nasceu na rua, passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam um completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Então essa flor, uma flor no asfalto, imagine só, né? O asfalto que passa, né? Aqueles, nem sei o nome, mas passa um monte de produto ali, né? No chão, em cima de uma terra, para os transeuntes passarem com melhor facilidade, não levantar muita poeira e por aí vai. Então aqui ele tá falando, né, depois de bater aquele asfalto, nasceu na rua uma flor. Ou seja, né, é algo muito difícil de se acontecer, porque ali, né, o carro passa toda hora, a bicicleta, né, os pedestres passam, então não tem a chance ali daquelas graminhas começarem a nascer. Mas essa flor aqui no asfalto, que brota do asfalto, na rua, né, onde todos passam, é um sinal de esperança, é um sinal de um novo dia, é um sinal de renascimento. Ou seja, né, na dificuldade, ou seja, no asfalto, onde é tudo duro, onde todo mundo só pisa, nasce ali uma flor. E aqui ele prossegue: sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Então, é o olhar por dentro, no íntimo das coisas, e não apenas no superficial, que o Drummond está querendo fazer, entranhar mesmo o seu olhar, o seu pensamento, porque ele vai dizer, a flor é feia, mas é realmente uma flor. Ou seja, independente da esperança, como que ela vai vir, da forma como ela vai vir, se ela vai chegar de carroça ou se ela vai chegar, né, num carro mais moderno, é uma esperança. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas e pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Ou seja, né, então essa flor, essa que representa então a esperança, ela não furou apenas o asfalto. O asfalto é apenas a representação. Mas então essa esperança, ela furou não apenas a impossibilidade, que tinha a probabilidade dela nascer naquele asfalto, ela furou o asfalto, que era muito difícil, ela furou o tédio,
o nojo e o ódio. Então assim, ele vai falar, né, que às 5 as pessoas, né, já estão saindo. E às 5 as pessoas pensam em ir para casa ou já estão indo para casa, né, depois dos seus expedientes de trabalho. Então vejam só, né, essa poesia, A Flor e a Náusea. Então agora nós vamos partir para a poesia que chama-se Carrego Comigo. Então vamos lá. Carrego comigo. Carrego comigo há dezenas de anos, há centenas de anos, o pequeno embrulho. Serão 2 cartas? Será uma flor? Será um retrato? Um lenço, talvez? Já não me recordo onde o encontrei. Se foi um presente ou se foi furtado. Ou seja, foge da memória dele aquele embrulho que ele carrega com ele. E vai saber qual embrulho que é este também, né? E ele não sabe se ele ganhou, se foi um presente ou se ele pegou indevidamente aquilo que não era dele. Então, o presente é aquilo que a gente ganha de bom grado, que uma pessoa lembrou da gente e nos dá. Outra coisa é ele ir lá e ter pego algo que ele não devia, aquele embrulho. Se os anjos desceram, trazendo-o nas mãos, se boiava no rio, se parava no ar. Então aqui ele dá uma ideia também pra gente de muita impossibilidade, né? Então, né, revelações com anjos e tudo mais está né, mais para físicos, vamos dizer assim, né? Está mais para até o Antigo Testamento, tá? Então, boiava no rio, será que ele ficava no rio para verificar, né, mercadorias que boiavam? Se pairava no ar, ou seja, né, a gente não está na lua, né, para as coisas ficarem boiando no ar. Então, ou seja, ele dá aqui algo de impossível, né? Ele deixa essa dúvida, como assim? Não ouso entreabri-lo, que a coisa contém ou se algo contém. Não, nunca saberei. Então, ele parece que não tem uma curiosidade de saber o que é que tem dentro desse embrulho. Como poderia tentar esse gesto? O embrulho é tão frio e também tão quente. Ou seja, ele tem 2 extremos, o frio e o quente. Ele arde nas mãos, é doce o meu tato, pronto me fascina e me deixa triste. Guardar um segredo em si consigo, não querer sabê-lo ou querer demais. Guardar um segredo de seus próprios olhos por baixo do sono, atrás da lembrança. A pouco experiente saúde os amigos, mão aperta mão, peito se dilata. Vem do mar o apelo, vem das coisas gritos. O mundo te chama, Carlos. Não respondes? Então é como se algo estivesse chamando ele à responsabilidade ou para sair um pouco do seu próprio mundo. E aqui ele vai dizer: vem das coisas gritos, o mundo te chama, Carlos. Não respondes? Então é como se ele não estivesse dando resposta a algum tipo de responsabilidade, de chamado que a vida estava propondo para ele. Quero responder. A rua é infinita, vai além do mar. Quero caminhar. Mas o embrulho pesa. Vem a tentação de jogá-lo ao fundo da primeira vala. Então aqui a gente pode perceber também que o Carlos está com um desejo de não lidar com o que está o incomodando. Porque, veja bem, ele disse, o embrulho pesa. Então o que poderia pesar nesse embrulho? Então esse embrulho poderia ser lembranças, poderia o que ele carrega, né, dentro dele, que ele já disse que carrega com ele esse embrulho. Então ele acha a fuga, o não querer enfrentar, no caso, esse embrulho. Porque ele diz de jogá-lo ao fundo da primeira vala. Ou talvez queimá-lo, cinzas se dispersam e não fica sombra sequer, nem remorso. Ai, fardo sutil, que antes me carregas do que és carregado, para onde me levas? Olha só que interessante essa estrofe. Fardo sutil. Então, aqui não é algo, né? A gente pode pensar também, né, que é algo físico, mas a gente tem, no decorrer desse poema, o Carlos, ele dá a entender pra gente que não é algo físico, é algo mental ou de seus próprios sentimentos. É algo que aconteceu e que talvez ele tenha errado.
Lembra lá que ele falou que é um presente ou talvez um furto? Talvez ele tenha furtado a sua própria, os seus próprios valores, a sua própria forma de agir. Talvez agiu com uma certa covardia quando o tempo, a situação exigia dele um posicionamento, às vezes de liderança, às vezes de decidir o seu lado. Ou mesmo de um presente. O que ele ganhou que talvez não seria tão bom assim? Porque ele não sabe definir se é um furto ou se é um presente. E aqui ele diz: fardo sutil, que antes me carregas do que és carregado. Então aquele fardo carrega o Carlos para onde aquele fardo vai. Então aquele fardo tá com o Carlos, seja na mesa da família, seja no trabalho, seja na rua, fazendo compras. Para onde me levas? Então, veja só, para onde me levas? Quer dizer que o Carlos, o Drummond, ele tá deixando se levar, se entranhar muito com aquele embrulho que é tão sutil para ele. Então ele não tá sabendo lidar com aquilo. Ele não tá sabendo, talvez, se é algo da própria invenção da própria cabeça dele, ou se é de fato algo que ele cometeu ou que o colocaram naquela situação. Por que não me dizes a palavra dura oculta em teu seio, carga intolerável? E aqui ele faz uma pergunta, indagando: por que não me dizes a palavra dura, oculta em teu seio, carga intolerável? Então é como se ele estivesse dizendo assim: me diga logo o que você precisa. O que você está querendo? Qual é o posicionamento que você quer que eu tome? Me fale o que você exija de mim, carga intolerável, para que eu consiga alcançar esse objetivo e me livre de você. Seguir-te submisso por tanto caminho sem saber de ti, senão que te sigo. Então é como se fosse um cabresto posto nele, pelo que ele fez, com as consequências, o peso da sua consciência. Seguir-te submisso, né? Igual aqueles cabrestos, né? Aquela viseira que colocam em cavalos, em burros. Se agora te abrisses e te revelasses, mesmo em forma de erro, que alívio seria? Ou seja, ele não sabe se é um presente, se é um furto, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, mas ele gostaria de ter essa revelação do que é, para ele se ver livre disso. Mas ficas fechado, ou seja, ele não tem como discernir. Talvez aqui também seja algo que estava acontecendo dentro do Carlos, né? Uma certa melancolia que ele não poderia talvez mensurar se era alegria ou se era tristeza. O que poderia ser aquilo? Por isso que ele disse, mas ficas fechado, ou seja, fica indizível, fica algo que é impossível de mensurar, impossível de saber se é algo bom ou se é algo ruim. Carrego-te à noite se vou para o baile. Ou seja, nos momentos de alegria, nos momentos de festança, tá aquilo ali dentro do Carlos também. De manhã te levo para a escura fábrica de negro subúrbio. Ou seja, para festa, para trabalho. És de fato amigo secreto e evidente. Então, a amizade, né, os amigos, eles servem para confidencializar. Eles servem para, às vezes, você se abrir, para você conversar, compartilhar as alegrias, aquilo que você pensa, né, as suas semelhanças, né, amizade, é isso. Então, ele chamou aquele embrulho, ele chamou aquilo que é indefinido de amigo dele. É de fato amigo secreto e evidente, ou seja, um amigo conhece o outro. Então, aquele embrulho conhecia tanto Carlos que passou a conviver com ele que ele o chamava de amigo. Então, aquele embrulho, que poderia ser um peso ou poderia ser uma alegria, mas está mais para peso e insatisfação com ele do que alegria, mas conhecia intimamente então o que Carlos fez. Aquele fardo sutil, como ele mesmo disse. E ele disse: és de fato amigo secreto e evidente, ou seja, amigo secreto, um amigo que sabe e não conta para as outras pessoas, é um amigo somente seu, um amigo oculto. Então, é disso aqui que eu acho que está acontecendo, né? Que
esse embrulho sutil, viu coisas que o Carlos fez, viu o que aconteceu e fica aquilo ali na consciência e ele remoendo e não consegue, né, livrar-se desse fardo. E aí, seguindo, ele disse: perder-te seria perder-me a mim próprio. Sou um homem livre, mas levo uma coisa. Então é algo que ele não conseguia viver sem, mas que pesava e que não deixava em paz, o deixava inquieto. Não sei o que seja, eu não escolhi, jamais optei, mas levo uma coisa. Não estou vazio, não estou sozinho, pois anda comigo algo indescritível. Então ele não soube explicar aquilo, né? Uma incerteza. E aí fica essa dúvida, né? Mas que coisa é essa? Já que não está vazio, né? Não estou vazio e não estou sozinho. Ou seja, né? Existe algo, né? Que ele chama desse embrulho, que é sutil, indescritível e que ele não revelou para nós. Então o peso, né? Da consciência, né? Seja coisas boas, né? Ou erros, né? Ficou nesse embrulho, né? Aí do Carlos. Então ele fica aí. Que peso, eu não sinto vazio, não estou sozinho, pois anda comigo algo indescritível, apesar de ser sutil e que pesava, né, em si mesmo. Mas, enfim, trouxe aí, né, para vocês algumas das reflexões, né, que tive ao longo da leitura dessas duas poesias. E me digam aqui nos comentários, né, o que vocês acharam, as colocações que vocês, né, fizeram aqui também, tiveram aí ao longo desse vídeo. Vou gostar muito de ler. Então, gente, os nossos próximos vídeos desse livro serão as poesias. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no índice para falar com vocês. Serão as poesias Anoitecer e O Medo. Então aí a gente se encontra no nosso próximo vídeo, que a gente vai conversar então sobre mais duas poesias dessa aqui.